nós pontuamos que os atalaias, eles tinham a responsabilidade de avisar o povo sobre perigos e perigos estes espirituais. E nós abordamos o perigo da idolatria, aplicamos para os dias atuais. Falamos sobre o perigo dos falsos profetas e da adoração hipócrita, também aplicando aos dias atuais. E hoje nós vamos ver a segunda apresentação que a Bíblia dá aos profetas de Deus, que está no Evangelho narrado por João, capítulo 5, e versículo 35. João, capítulo 5, versículo 35. Eu vou pedir para toda a igreja ler, pausadamente, respeitando a pontuação. O segredo da gente ler, irmãos, acompanhando um ao outro, é a gente seguindo o tom de voz de cada um, né? Como vai lendo o texto sagrado. Se a gente for por nós mesmos, a gente vai desinvestar. Mas quando a gente vai ouvindo a voz dos outros, a gente vai seguindo aquele ritmo. Então, João 5,35, toda a igreja, leia por favor. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós fizeste alegrar por um pouco de tempo com a sua luz. Pronto, está aqui Jesus testemunhando de João Batista, seu primo, que era profeta de Deus. E aqui Jesus o apresentou como uma candeia. Candeia não apagada, mas uma candeia que ardia e alumiava. E veja que Jesus declara que o povo queria ou quis se alegrar por um pouco de tempo com a sua luz, com a sua energia, com aquilo que ele produzia, o seu brilho, a sua iluminação da parte de Deus. Então, os profetas de Deus, eles serviam como candeia, como um instrumento para iluminar o caminho do povo de Deus com a verdade do Senhor. Brilhavam também eles na escuridão do pecado. É a mesma coisa que nós na dispensação da graça. Está vindo um texto aqui na minha mente, não está no material, em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então veja, irmãos, que não era somente os profetas, mas nós, como servos de Deus, servas de Deus, a gente vive também no meio de uma geração corrompida e perversa, como diz o texto. E no meio desta geração corrompida e perversa, diz o texto que a gente deve resplandecer como astros no mundo. Ou seja, devemos ser luz ou atuar como uma candeia que ilumina e que brilha na escuridão do pecado. Agora imagine eu e você, uma candeia apagada, porque nós não estamos iluminando ou brilhando na escuridão do pecado. Paulo, escrevendo uma de suas cartas aos crentes em Corinto, ele disse que aqueles crentes, eles eram cartas escritas e lidas no mundo. Agora, imagine se essas cartas que eram os crentes ali em Corinto, eles não estivessem brilhando. Como o povo que não era crente haveria de ler a vida deles, testemunhar da vida deles? Então nós, como crentes na dispensação atual, como candeias ou luzeiros deste mundo, nós devemos brilhar, irmãos, diante dessa sociedade que está tão corrompida,
indo de mal a pior, se afastando de Deus, brincando com as coisas de Deus, escarnecendo das coisas de Deus. Como candeias, a gente precisa iluminar as verdades de Deus para este povo, seja não crente ou para os de casa, e brilharmos na escuridão do pecado, para que lá as pessoas possam olhar e dizer: não, fulano é crente, é um crente diferenciado, é um crente diferente, está resplandecendo como astros no mundo. É só a gente olhar para o céu, só olharmos para o céu. A gente, quando falta energia, a gente olha para o céu, e muitas das vezes o que a gente vê um céu negro, mas pontilhado de luzeiros. Ali está mostrando como somos nós. O mundo está enegrecido pelo pecado, mas mesmo enegrecido pelo pecado, eu e você devemos ser aqueles astros, aqueles pontos luminosos naquela escuridão do pecado. Então os profetas de Deus, eles eram candeias, e nós também devemos ser candeias na dispensação atual, brilhar e iluminar. Eu coloquei aqui, irmãos, 4 itens sobre o que os profetas iluminavam o povo de Deus. E cada item desse daqui, irmãos, se eu fosse me deter nele, não dava para acabar o culto hoje, não dava para acabar, tinha que ser uma sequência. Eu mesmo fiquei uma parte do dia aqui vasculhando, imaginando alguma coisa, pesquisando na internet, imaginava, ia para a internet pesquisar, estudo, pesquisa e tal. E só nesse primeiro item, irmãos, que os profetas iluminavam o povo, o que veio de coisa para que eu pudesse rechear, não dava para terminar hoje o culto não, mas eu me detive para não rechear esses pontozinhos aqui, e a gente vai citar para vocês. Então os profetas de Deus iluminavam o povo sobre a soberania de Deus, sobre a soberania de Deus. E a soberania de Deus, irmãos, ela é grandíssima no que diz respeito, desde Gênesis até Apocalipse, onde mostra o Deus a quem nós servimos na sua soberania. Mas eu deixei aqui somente grifado 2 textos sagrados para a gente ver sobre a soberania de Deus, o senhorio de Deus. Isaías 45, versículo 5, quem vai ler é o departamento de senhoras. Departamento de senhoras estará lendo Isaías 45, versículo 5. Versículo 6 vai ser a mocidade. Versículo 7 será o coral, né? Uma parte do coral está aí. Então, versículo 5, departamento de senhoras, o 6, a mocidade, e o 7, o coral. Então, leiam bem bonito e pausar, porque a voz de vocês sai aí na internet, né? Então, Isaías 45, versículo 5, departamento de senhoras encontrou? Todas leiam, por favor. 1, 2, 3. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te conhecer, ainda que o nome não conheça. Mocidade. Para que saiba desde o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Coral. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então vejam que nesse texto sagrado, Deus pontua a sua soberania. Versículo 5 inicialmente, ele já começa mostrando: eu sou o Senhor, e não há outro. No versículo 6, no final do versículo, ele pontua da mesma forma: eu sou o Senhor e não há outro. No versículo 7,
ele diz: eu, o Senhor. Então ele está mostrando aqui a sua soberania na face da terra. E o nosso Deus, irmãos, o Deus a quem nós servimos, ele é soberano, ele manda e ele desmanda, ele dá a vida e ele tira a vida, ele fere e ele sara. Isso mostra a sua soberania. Ele chegou a aconselhar um dia o povo de Israel e disse: escolhe, pois, a vida. Mas antes desta expressão, ele disse para o povo: eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Está diante de vocês a vida e a morte. Agora escolham, pois, a vida. Então o nosso Deus, ele é soberano, ele manda e não é mandado. A Bíblia diz que ele conhece, está em Salmos, foge-me agora o Salmo, mas diz que a Bíblia Sagrada que Deus chama todas as estrelas pelo seu nome. Em Jó, ele mesmo chega a citar alguns nomes de estrelas, mas o que nos basta sabermos é que este Deus, a quem nós servimos, ele é Senhor, e sendo ele Senhor, todos os seres humanos são servos dele. Não adianta a gente querer colocar Deus no canto da parede, irmãos. Houve um período aí atrás, há uns anos atrás, que surgiu um conceito de que nós poderíamos, de que o ser humano poderia ou pode colocar Deus no canto da parede e dizer: olha, eu quero isso e acabou, e ponto final. Como que dizendo que Deus é servo e o homem é Senhor. Nós não podemos inverter as coisas, de jeito nenhum. Nem tudo que a gente ouve assistindo na internet a gente deve dar crença. A gente tem que pesar, tem que sondar direitinho. Esse negócio de determino, nenhum de nós temos o poder de determinar. Eu determino a sua cura, quando é amanhã a pessoa está lá. Pior do que a determinação do ser humano. Nós não temos poder de determinar nada, irmãos. O único que tem o poder de determinar as coisas é Deus. Ele determina que está determinado. E a gente foi ouvindo essa conversa fiada de que a gente pode determinar. Eu determino que você vai sair daqui com um emprego. Nós não temos o poder de determinar nada, irmãos. Repito mais uma vez. O único Senhor que tem o poder de determinar chama-se Deus. Agora Jesus disse que a gente ora no nome dele, em nome de Jesus. Nós repreendemos as enfermidades. No nome de quem? De Jesus. Nós repreendemos a enfermidade no nome de Jesus. Nós repreendemos a tal demônio que saia em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Porque se você citar seu nome nada é a mesma coisa. Não vai sair no seu nome. Porque o seu nome não vale uma batata, um vintém, um centavo. Vocês se lembram daqueles camaradas que foi repreender um demônio em nome de Paulo? Oh, meu Deus do céu! Paulo era um servo de Deus, mas repreender demônio em nome de Paulo é sem futuro, irmãos. Agora, quando se repreende o nome soberano de Jesus, do qual um dia todo joelho haverá de se dobrar, no céu, na terra, debaixo da terra, um dia todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor Jesus Cristo. Então Ele é soberano, irmãos. Nós estamos servindo a Ele simplesmente por aquilo que Ele fez por nós e faz por nós. Nos salvou, curou pessoas, batizou com o Espírito Santo, por maravilhas que Ele faz na nossa vida e na vida de outros. Então nós servimos a Ele por tudo aquilo que Ele é na nossa vida. Então Ele é Senhor, irmãos. Se a gente fosse olhar aqui ainda em Daniel, veja só o que foi que Daniel, no capítulo 2, ele chegou a falar sobre
o senhorio de Deus. Daniel 2, versículo 21. Daniel 2 e 21. Daniel 2, 21 diz: Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Veja que Daniel falou aqui sobre a soberania de Deus. É Ele que muda os tempos. Irmãos, eu não tenho o poder de mudar. Existem os estudiosos e dizem: amanhã vai ser um dia de sol. Amanhã será um dia de sol, porque de acordo com os estudos aqui, temperatura, sei lá o que mais lá, então amanhã será um dia de sol. E às vezes é porque Deus é soberano mesmo. Aí quando Deus quer complicar os estudiosos, amanhã será dia de sol, quando de repente já começa o dia chovendo e vai até de noite chovendo. Cadê os estudiosos dessa área aí? Então Deus é que muda os tempos, Deus muda as horas. Não sei como está o seu tempo hoje. Talvez o seu tempo hoje esteja de choro, esteja de preocupação, esteja de angústia. Talvez o seu tempo hoje esteja com a mente perturbada por alguma situação que entrecorreu. Talvez o seu tempo hoje esteja de tristeza, de desespero humano, preocupado por uma situação. Mas Deus muda os tempos, irmãos. Talvez os seus tempos estejam neste lado negativo, mas o seu Deus, o Senhor, o soberano, Ele vai mudar esse tempo negro que você está vivenciando. Ele muda também as horas. Disse o profeta Daniel que Ele, o soberano, o Senhor, Ele remove os reis e estabelece os reis. Ô irmão, quantos reis existiram na face da terra? E por que não frisar somente no livro sagrado? Quantos reis na Bíblia Sagrada a gente vê sendo estabelecido? Quantos reis? Na nação de Edom, na Síria, os filisteus, os jebuseus e tantos povos que tiveram seus reis estabelecidos e foram desestabelecidos, removidos pelo Senhor. Quantos reis no meio do povo de Deus? Reino do Norte, Reino do Sul. Quando Israel estava unificado, só houve 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Depois da divisão, Reino do Norte, Reino do Sul. Quantos reis existiram no Reino do Sul? Quantos reis existiram no Reino do Norte? Sendo estabelecidos, sendo removidos pelo Senhor. Impérios, irmãos, o Império Persa, o Império Romano, o Império Grego, tantos impérios que surgiram aí na face da terra, foram utilizados por Deus para preparar até mesmo o caminho da vida do Messias e também para a propagação do Evangelho. Estradas sendo abertas para ajudar a igreja primitiva a levar a palavra de Deus. Deus usou esses homens prodígios. Ciro, um homem usado por Deus. Ciro nem nascido estava ou havia, mas Deus disse que ia levantar Ciro, seu servo, que faria a sua vontade. Então, quantos reis, quantos governantes foram levantados? Deles que pensavam que eram imortais, mas chegou o tempo de Deus removê-los dos seus governos. O único que não terá o seu governo removido é o governo de Jesus Cristo, nosso eterno Senhor. O governo dele nunca será removido, porque ele é Deus, porque ele é o Senhor. Mas todos os governos humanos, eles são removidos. Se for falar de Hitler, aquele camarada usado, que trouxe muitos malefícios para a humanidade, por que não dizer propriamente dito para o povo de Deus, os israelitas? 6 milhões de israelitas Hitler matou, irmãos, de diversas formas. O Holocausto
onde muitos hoje em dia querem ocultar a história do Holocausto, mas foi uma pura realidade. Mas Hitler queria ser o bambambam, como eu digo, estava estabelecido, mas chegou o tempo que ele pensava que talvez nunca ia morrer, e quando menos espera, Jeová vai e remove Hitler da face da terra. Então nosso Deus é soberano, irmãos. Ele governa sobre todas as coisas na face da terra. E os profetas de Deus iluminavam o povo sobre esta verdade da soberania de Deus. Não adianta a gente se preocupar, irmãos, né? Oh meu Deus, você parece até nem sei o que a gente dizer isso. Não adianta a gente se preocupar, porque humanamente falando, a gente se preocupa, irmãos, né? Todos nós nos preocupamos. A gente se preocupa sobre a nossa saúde. A gente fica, não é aquela preocupação exaltiva, né? Eita, meu Deus, não, não é aquela preocupação regular, normal. A gente fica preocupado sobre a nossa vida, a gente se preocupa sobre o nosso futuro, a gente se preocupa sobre o futuro dos nossos filhos, a gente se preocupa sobre o futuro da igreja, a gente tem aquela preocupação normal, é essa daí que tem. O que não pode deixar é a gente ter uma preocupação excessiva. Se a gente tiver uma preocupação excessiva, aí a gente vai trazer malefícios para nós. Mas aquela preocupação sadia, né? Eu já contei para vocês que um dia minha pressão estava desajustada por causa de uma viagem que eu fiz da Umadem, e foram, acho que foi 18 horas de viagem, sem dormir direito, e o lugar era muito quente. Acho que foi em Teresina, não foi Fortaleza, e lá a temperatura altíssima e sem dormir direito, 16, foram 18 horas de viagem. E cheguei lá, quando foram auferir minha pressão, e os companheiros também auferindo a pressão dos outros lá, os que entendiam, né, da área. Sua pressão está alta, sua pressão está assim. E quando botaram na minha, assim, a sua está doida. Pronto, é o meu Jesus Cristo. Vá dormir que você vai ficar bonzinho. Quando eu cheguei em casa, depois de todo o evento, mas foram 3 dias de evento, cheguei em casa, a pressão também oscilando, desinvestada, sem estar regulada. Fui ao médico, fiz o exame. O médico disse: toma esse remedinho aqui, atenolol, o mais fraco que tem. Você se preocupa, não preocupa. Parece que ele perguntou sobre quem eu trabalhava. Eu disse que eu sou pastor da igreja. Pronto, aí foi que deu. Aí ele disse: olha, não se preocupe muito não. Deu um negocinho aqui no seu exame aqui, do coração. Eu disse: misericórdia, Jesus. Dispensa para ele, misericórdia. Disse: mas não se preocupe não. Todo mundo tem esse negocinho aqui que é por causa das preocupações. Agora não fique preocupado. Tente desnortear os pensamentos contrários. Não fique pensando excessivamente, porque aí se você vai ficar com palpitação, então esse remedinho aqui você vai tomar pelo resto da vida. O sangue de Jesus tem poder. Bem fraquinho. Eu tomei muitos anos o atenolol. Tomei muitos anos, tomei. E o atenolol, irmão, por mais fraco que seja, ele traz uns probleminhas, viu? Uns probleminhas para os homens. E outros negocinhos também. E quando eu fui, quando eu vi, eu digo: sangue de Jesus tem poder. Não, poxa. Aí tive que procurar outro meio, outro remédio saudável, natural, para não trazer problemas para mim. Senão está repreendido. O sangue de Jesus tem poder. Não? Todo remédio farmacêutico, irmão, serve para aquilo ali, vocês sabem, serve para aquilo ali, agora afeta outras áreas do organismo. Né? E os antigos, os irmãos sabem que os antigos, eles viviam muito da medicação homeopática, né? Remédios naturais. Viviam muito de remédios naturais, né? Viviam muito. Dificilmente um antigo ia para um hospital, porque ficava muito voltado para a medicina natural. E, logicamente, a rede farmacêutica, irmãos, ela não quer que a gente viva dos remédios naturais, né? Quanto mais vender remédio, para eles, melhor, né? Eu não estou querendo quebrar a farmácia de ninguém, não.
Não quero quebrar a barra de ninguém. Mas é uma questão séria mesmo, é um negócio sério mesmo. Né? Mas aí a gente procura, né? Os médicos e tudo, mas viver também de remédio natural também é bom. Certo? Viver. Então, veja só a questão que eu vi aqui. A gente tem que ter cuidado, irmão, para que a gente não venha ficar preocupado de maneira demasiado excessiva sobre o amanhã. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Basta cada dia. A gente tem que viver um dia após o outro. Né? Não adianta você se apegar. Às vezes falta dinheiro, irmão. Falta dinheiro para a gente pagar uma conta. Falta dinheiro para a gente comprar um alimento para a gente. E a gente fica naquela agonia porque está faltando dinheiro para pagar isso, para pagar aquilo outro. Então o que acontece? A gente não pode ficar com essa preocupação excessiva. É descansar em Deus. Porque a gente não vai endoidar. Vai adiantar. A gente, irmão, fica preocupado de maneira excessiva por uma conta a pagar e sem ter dinheiro, não vai adiantar. A gente vai prejudicar o nosso organismo, simplesmente. Então o que fazer? É falar com o dono do ouro e da prata, o Senhor, o soberano. Ele é Senhor, é dono do ouro e da prata. Vai falar com ele: Senhor, estou precisando de recursos. Tem que pagar essa conta, tem que ter dinheiro para essa alimentação aqui. E eu preciso, Jesus, eu não tenho recurso, está faltando recurso. Então, nós só podemos recorrer a Ele, irmãos. E Ele vai enviar, e Ele manda. Pode não mandar hoje, mas amanhã manda. Eu já contei para vocês o reconto do saudoso pastor Manuel Francisco, que foi pastor daqui quando aquele era ligado a Chechel. Ele falou que um dia estava sem carne. Irmã Lourdes, de saudosa memória, disse bem, que era assim como eles se tratavam, né? Ele chamava ela de bem e vice-versa. E ela disse: bem, está faltando carne e nós temos filho. Quem tem filho pequeno sabe que parece que tem parece que tem uma dúzia de solitária no bucho de criança, que é comendo agora e já está vazio. E quando chega na adolescência parece que dobra as solitárias, né? É comendo e já ficando com fome. Falei meu Jesus Cristo. E aí ela falou assim para o pastor Manuel, e ele foi buscar a Deus. Não tinha. Tinha crente, mas cadê os recursos, né? E foi buscar a Deus. Meu Deus, contou para Deus a necessidade. Quando foi lá para um período do dia, ouviu-se um barulho no quintal. Quando foram ver, estava lá um pedaço da melhor qualidade de carne no quintal. Deus mandou um urubu derrubar uma carne boa para o pastor Manuel, a irmã Lourdes e seus filhos, que até então existiam naquela época. O nosso recurso é Deus, irmãos. Está faltando dinheiro? Está. Precisa de dinheiro para pagar o mal? Pois precisa. Mas Deus é Senhor? É. Ele não é o dono do ouro e da prata? É. Então só tem que clamar a Ele, irmãos. O nosso recurso é pedir a Ele. Eu disse no início da fala, falando sobre a soberania de Deus, eu disse que Ele fere, Ele mata. Ele fere e Ele sara. Então, se você estiver enfermo, o nosso caminho é clamar ao Senhor que cura. Ele disse que Ele é o Deus que cura, é o Senhor que sara. Então, por que não clamar a Ele, irmãos? Vamos clamar a Ele. Senhor, pontue a Ele. Diga a Ele a sua necessidade de cura divina. Pontue, você pode ter ido a médico, pode ter ido a médico, você pode ir a médico. Mas por que não pontuar o seu Deus? Meu Deus, eu estou precisando de uma cura. O meu problema o seu problema de cura, de enfermidade, pode ser leve, médio ou grave. Mas por que não pontuar ele, irmãos? Nós estamos esquecendo, irmãos, permita-me assim, botar a gente num saco só. Nós estamos esquecendo de Deus, o soberano que sabe. Podemos ir a médicos? Podemos. Não estou dizendo que não podemos. Podemos ir. Mas por que não clamar ao soberano que sara de qualquer enfermidade, que cura de qualquer doença? Se através desta doença for o meio que Ele queira levar as mansões celestiais ao paraíso, melhor dizendo, né? Ao paraíso, tudo
tudo bem. Mas se através desta enfermidade ou doença Ele quiser lhe curar, a gente não sabe, irmãos. A gente não sabe se por esta enfermidade ou doença, se Ele quer curar ou quer nos levar para o céu. A gente não sabe. Mas o que fazer? É clamar a Ele, é rogar a Ele, é suplicar a Ele, é bater na porta até que Ele abrir. Se Ele quiser, Ele te cura. Se Ele não quiser, Ele te leva para o paraíso. Você vai descansar, vai estar seguro. Agora todos nós pensamos, irmão, não tem, o céu é bom, o céu é bom. Você já foi lá? Fui não, nunca fui para o céu. Mas a Bíblia pontua como é o céu. Mas humanamente falando, a gente pensa nos nossos aqui na terra. A gente pensa na nossa família, porque estamos ainda em um corpo corruptível. E a gente enfermo ou doente, a gente pensa nos nossos aqui na terra. Mas a gente, eu particularmente creio, que quando está para um crente ser levado ao descanso eterno, o Senhor Deus, Ele tira toda aquela preocupação humana e enche o ser daquele cristão ou cristã de alegria indizível do céu, a ponto de querer ir. Faleceu um irmão agora recentemente na nossa co-irmã aqui em Chechel, né? Um irmão idoso, louvava a Deus por lá. E eu sei que aquele irmão começou a passar mal em casa, passou mal em casa, foi buscar a Deus em oração. Passou mal, isso foi sábado, pronto, no dia do culto gravando coral aqui. Após o culto, a gente estamos tomando café aqui em casa, e o presidente recebeu uma mensagem que este irmão tinha partido. E na ligação a pessoa disse que ele tinha passado mal, foi ao quarto conversar com Deus. Não sei o que ele foi conversar, mas foi conversar com Deus. Quando voltou da oração, ele disse: eu vou morrer. Sentou, ou foi no sofá ou na cadeira. Ao sentar-se, demorou lá, pegou e partiu para o céu. Então, eu particularmente acredito que Deus enche a alma de um crente de gozo indizível do céu, para ele se desligar aqui da terra. Porque senão o coração fica muito recheado de tristeza pelos seus aqui. Vou deixar marido, vou deixar mulher, vou deixar filho, vou deixar neto, vou deixar não sei quem, mas eu acredito, é uma crença minha, particular minha. Eu tenho um companheiro que ele já partiu para o Senhor, companheiro do ministério, pastor Luizão. Foi semelhante a este irmão. Ele estava em casa, ele passou mal em casa, e só sei que ele estava no sofá da casa dele, e de repente chega o filho dele: pai, você está passando bem? Não, estou passando mal. E vou chamar a ambulância. Disse: não chame não, porque eu vou para o céu. E partiu para o céu lá da igreja. Mas o nosso Deus, se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser, porque Ele é soberano, Ele recolhe para o descanso eterno. Então não deixe de clamar ao seu Deus, ao soberano, quando você estiver enfermo. Eu estou com este mal, eu estou desse jeito assim. Não deixe de clamar ao Senhor. Peça para que Ele venha com bálsamo de cura na sua vida, seja uma febrezinha, ou seja lá o que for de grave, mas que o Deus a quem nós servimos, Ele é soberano. Quando eu disse que coloquei todos nós no saco só, irmão, é porque infelizmente a gente está desaprendendo de buscar a Deus, desaprendendo de clamar ao Senhor nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de aperto da nossa vida, quando a gente é servo, quando a gente é barro, e Ele é o Senhor, e Ele é o soberano, e a gente esquece desta soberania de Deus. A gente precisa voltar a buscar a Deus, irmãos, com mais intensidade na nossa vida. A gente precisa pedir para que Deus mande na nossa vida um despertamento individual, um fogo individual, um calor individual, um fervor individual, para que a gente venha clamar ao Senhor.
por milagres na nossa vida, por curas na nossa vida, na vida dos outros também. A gente precisa voltar a reaprender sobre a soberania do nosso Deus, irmãos. Ele é Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor e não há outro. Ele é o único Senhor. É por isso que a gente, ao pregar e fazer o convite, a gente diz: quem quer aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Porque Ele não pode ser somente o nosso Salvador. Ele tem que ser o Senhor. É Ele que deve reger a nossa vida. É Ele que deve governar a nossa vida. É Ele que deve dirigir a nossa vida. É Ele que deve encaminhar a nossa vida, irmão, ao lugar que Ele queira nos guiar. Ele é Senhor. Agora a gente lê o Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entreguei. Confia nele. Estou confiando, mas às vezes em tudo Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Esse texto fala da soberania de Deus, irmãos. De que Ele é soberano. É Ele que vai governar a sua vida. Ele que deve reger a sua vida. É Ele que deve. Irmãos, deixe falar de mim, por favor, como pastor, como ministro do Evangelho. Humanamente falando, observe bem, humanamente falando, eu quereria estar aqui em Campos Frios, humanamente falando? Não, humanamente falando não. Eu deixar Piaçabuçu para Campos Frios, eu não maltrato nunca o lugar onde eu passo, irmãos. Eu não menosprezo nenhum lugar por onde eu passo. Todos os lugares por onde eu passo, eu elogio, eu acho bom. Não menosprezo nenhum lugar por onde eu passo, por onde eu sou enviado. Mas já ao contrário, eu ouço pessoas às vezes do lugar esculhambando, criticando, menosprezando, descendo a lenha no lugar onde mora. Eu não quero falar de quem não é crente, eu quero falar de crente. Às vezes crentes, irmãos, xingam, menosprezam, faz desdém do lugar onde mora. Eu nunca fiz desdém do lugar para onde eu fui enviado. Mas a minha vida, ela é regida por Deus, irmãos. Como ministro do Evangelho, eu tenho que ir para onde sou enviado. Eu tenho que ir para onde sou enviado. Eu não tenho desejo, mas o meu desejo não é regido por mim mesmo. Vá para ali, eu tenho que ir. Alma, vá para ali, eu tenho que ir. Fique aqui, eu tenho que ficar. A minha vida é regida por Deus, debaixo da autoridade do nosso pastor presidente. A sua vida é regida por Deus, ou melhor, deve ser regida por Deus. Você entregou a sua vida a Cristo? Entreguei, pastor. Se você entregou, então confie nele. Deixe ele guiar os seus passos. Olha, irmão, quando eu olho para mim, tempos atrás, há anos atrás, na minha jovialidade, um adolescente, um mocinho em Viçosa, que não sabia o que ia ser do meu futuro, por mais que Deus tivesse falado comigo algumas vezes o que Ele queria comigo, mas eu ficava pontuando: como vai acontecer? Como é que vai acontecer? O que é que vai acontecer, Jesus? E diante de tantas situações adversas que eu passei, dedicado aqui, uma vez ou outra eu já cheguei a pontuar uma coisa, vou pular para vocês aqui. Às vezes eu chegava a perguntar a Deus: meu Deus, quando é que isso vai acabar? Quando é que tu vai mudar a minha situação? Quando, Jesus? Quando Jesus? E vinha a palavra daqui, vinha a palavra daquela, era Deus falando pela palavra, era Deus falando pela palavra pregada, às vezes o menino falando ao meu coração, aquecendo a minha fé, renovando a minha crença nas promessas de Jeová. Mas eu ficava pensando como haveria de acontecer. Eu não conheço um palmo à frente do meu nariz. Você não conhece um palmo à frente do seu nariz. A nossa vida, irmão, está em Deus, em Cristo, regida por Ele, guiada por Ele, orientada por Ele. Então deixe Ele guiar a sua vida até o lugar que Ele queira levar. E eu saí de Viçosa,
fui para o sertão, fiquei ajudando um pastor lá, trabalhando numa farmácia, trabalhando na igreja. Mas eu ficava pensando, e agora? Como é que eu vou casar? Como é que eu vou casar ganhando R$100? Veja, irmão, a nossa mente humana como é. A nossa limitação humana como é. E às vezes são nesses momentos que a gente se esquece da soberania de Deus, do senhorio de Deus, da governabilidade de Deus na vida do ser humano, da humanidade e das nações. Eu dizia, Senhor, e agora como é que eu vou casar? Como casar ganhando R$100? Senhor, como é que vai ser? Olha aí a minha idade. E eu era um moço, novo ainda, 20 e poucos anos de idade. Mas pelo que eu tinha passado, irmãos, e queria constituir uma família, eu ficava indagando a Deus. Saí do sertão, de uma cidade do sertão, fui para outra cidade acompanhando o pastor. Naquela cidade eu me demandei para Maceió, vou embora para Maceió. Fiquei lá em Maceió, trabalhando. Deus fez com que uma porta de emprego surgisse para mim. Eu trabalhei, foi naquela porta de emprego que eu pude casar com Sheila. Trabalhei naquela empresa do saudoso irmão Chamariz. Trabalhei um tempo lá, depois saí do emprego. E agora fiquei assim, vivendo de uma coisa ou de outra. E a minha vida aí, ó. E eu pensando, meu Deus, isso aqui. Eu disse na congregação lá em cima, de daqui um dia, irmãos, eu desempregado, eu distribuí 100 currículos com a ajuda de outros, em Maceió, na capital, esperando uma vaga de emprego. E dos 100 currículos que foram distribuídos por mim e com a ajuda de outros, nunca uma porta foi aberta para mim. Nunca. O tempo que eu fiquei desempregado, e às vezes andando na casa de outro, vendendo livros para ganhar um dinheirinho, e às vezes outras pessoas me ajudando, irmãos me ajudando também com alguma coisa. Então foi nesses momentos aí que às vezes eu ficava pensando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E às vezes eu esquecia para o ser humano da soberania de Deus na minha vida. E eu dizia a Deus algumas coisas daquilo que Ele tinha me falado. Depois Deus foi governando, foi dirigindo a minha vida, foi dirigindo, e hoje eu estou aqui, irmãos. E a minha vida ainda, vez por outra, eu faço indagações a Deus, porque eu sou humano. Senhor, e isso? Senhor, e aquilo outro? Senhor, e isso aqui e tal? E eu fico às vezes indagando a Deus, na minha limitação humana, que algumas das vezes, eu humanamente falando, esqueço da soberania de Deus. Mas quando menos espera, é um texto sagrado, um culto, é um hino, é alguém dando uma palavra, e quando menos espera, aquilo vem de cheio do meu coração, justamente para tirar aquele pensamento que eu tenho sobre determinada situação. Então a gente não pode, irmão, deixar-se levar pela nossa limitação humana. A sua vida deve ser guiada por Deus. Você pode estar aqui, ó, irmão. Nenhum pastor quer dar carta de mudança a crente. Quando é um crente mega, para lá o pastor, poxa, já que a gente se prepara aí com todo prazer. Mas quando é um crente direito, irmão Marcos, eu queria perder irmão Marcos, irmão, para outra, para a irmã nossa em Pernambuco. Onde é que eu queria perder irmão Marcos? Os glória a Deus que ele dava aqui, os aleluia, eita papai, e hoje a gente ouve aqui, está andando por lá, mas a gente não está ouvindo mais, né? Então fica este vazio. Eu não tenho vontade de dar carta de mudança a crente direito de jeito nenhum, irmãos, não tem, porque é menos um tempo. Está Daniela aqui na mocidade, tendo um trabalho agora aqui em Recife, por isso que ela não está na semana conosco, só chega na sexta-feira. E eu dizendo, meu Deus, eu não quero perder de jeito nenhum. É uma moça que sempre está nos cultos aqui, e eu não quero perder, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, mas só eu estou trabalhando lá porque eu preciso. Mas a gente não pode, irmão, não pode de jeito nenhum, segurar. Irmã Dora conversou comigo, pastor, aí tá, mês tal, eu vou embora, porque eu estou meio assim e tal, não sei o que e tal. Eu disse, não, está certo, sem nenhum problema. Mas dizer que eu quero, não quero, irmãos.
Não quero, de jeito nenhum. Nenhum pastor quer dar carne de mudança a um crente, irmão, direito, que está na casa de Deus, servindo ao Senhor, não importa a idade dele. Mas Deus é que governa a nossa vida, Deus é que dirige os nossos caminhos. Hoje você pode estar aqui, mas se Deus quiser levar você para o outro lado, Ele é Deus, Ele pode levar. Eu lembro, se não for a memória, que eu contei a vocês aqui, o caso de uma moça que orava a Deus sobre um casamento para ela. E ela orava a Deus. Eu não sei se ela morava em um lugar como o nosso, né? Um lugar pequeno, não sei. Seja um distrito, seja uma cidade pequena. Eu já trabalhei em cidade pequena, Belém, Jacaré dos Homens, cidades com seus 5, 7 mil habitantes. E eu não sei se ela morava num sítiozinho, num povoado. Eu sei que essa moça orava a Deus, pedindo a Deus um marido, um homem crente, porque onde ela morava não tinha, né? No olhar dela, não tem ninguém que me agrade aqui, que chegue a estremecer o meu coração. Não tem, Jesus. Então, Jesus, manda. Jesus mandou um crente dos Estados Unidos para o Brasil. Mandou para o Brasil, em tal localidade, e encurtando a história, irmãos, a vinda daquele rapaz para o Brasil, eu li isso aí em um dos periódicos da CPAD, E eu sei que a vinda dele para cá foi concretizada no casamento deles dois, né? E aí ela foi-se embora para os States. Houve uma moça da igreja da minha sobrinha, lá em Maceió, não é da Assembleia de Deus, é uma outra denominação. Um rapaz dos Estados Unidos veio aqui para Maceió, e sei que ficou lá com a família da igreja que minha sobrinha e o esposo dela dirigem. E só sei que nesse vamos ver, aquela moça e o rapaz se engraçaram e acabaram casando, e acabou indo embora para os Estados Unidos. E ora voltava para Maceió, hoje parece que voltou para os Estados Unidos. Então a nossa vida, quando a gente entrega a Deus, irmão, deixa Ele dirigir. A gente se preocupa, às vezes, porque somos humanos, mas a gente tem que descansar no Senhor. Como diz o Salmo, descansa no Senhor. Então temos que descansar. É fácil? Não. Ninguém aqui diga, pelo amor de Deus, que é fácil descansar no Senhor. Ninguém me diga. Eu particularmente, eu não vejo como fácil descansar no Senhor. Às vezes os cabelos tudo arrepiadozinho, mas eu tenho que descansar no Senhor. Então eu não vejo facilidade em descansar no Senhor. Mas a Bíblia diz: descansa no Senhor. Você não está enxergando um palmo avando no seu nariz, então descanse no Senhor. Confie na soberania do seu Deus, e Ele vai surpreender a gente, irmãos. Hoje você pode estar aqui, você pode continuar aqui. Deus pode lhe engrandecer aqui, Deus pode lhe elevar aqui. Agora, se é uma condição, se Deus quiser levar para outro lugar, aí Ele vai fazer. Agora, não adianta a gente colocar o carro na frente dos bois. Se a gente colocar o carro na frente dos bois, haverá atropelo e prejuízo. A gente deixou de buscar a Deus para saber: é da tua vontade, Senhor. É da tua vontade, Senhor. Senhor, tu queres realmente que eu vá? Tu queres realmente, é da tua vontade mesmo. Antigamente, eu não sei aqui, mas em alguns lugares, até mesmo na minha igreja mãe, às vezes tinha crente que pegava a Bíblia e dizia: Senhor, fale comigo, onde tu abrires, é a palavra que tu tens para esse negócio aqui. Quando eu abri a Bíblia, às vezes dizia: maldito será tu e a tua casa. Não é de Deus não, isso aqui não. Não, isso é de Deus não. O negócio foi errado, o dedo bateu errado. Agora, quando é o textozinho gostosinho, eita, é Deus puro aqui. Irmão, todo cuidado é pouco, com sonhos, com revelações, com profecias, todo cuidado é pouco. Deus fala através desses meios, fala, mas todo cuidado é pouco.
É preciso buscar a Deus. Meu Deus, e aí, Senhor? Era a tua vontade mesmo? Eu não sou contra ninguém namorar, né? Eu era contra quando o Shelly era solteira. Quando o Shelly era solteiro, eu era contra. Né? Era contra, de jeito nenhum. Né? Não vai namorar não, vai estudar, vai fazer isso, aquilo, outro. Aí eu era contra, né? A Shelly namorar. Mas houve uns percursos na vida, e acabou namorando, graças a Deus está aí casada, maravilha, graças a Deus. Mas, entenda a minha fala, eu não sou contra ninguém namorar, irmãos, de jeito nenhum. Conquanto que a gente se lembre de buscar a Deus. A nossa mocidade, os nossos adolescentes, os nossos jovens hoje, estão esquecendo de buscar a soberania de Deus no que diz respeito à sua vida emocional. Estão se esquecendo. Sem graça pela moça. A moça é bonita. A moça é bonita, é atrativa aos olhos. A moça olha para o rapaz. Eita, que rapaz bonito. Olha que rapaz assim, que rapaz assado, não sei o que e tal. Não tem nada de mal nisso aí, irmão. O mal é se você achar alguém do seu próprio gênero e desejar. Aí é mal. Aí tem negócio errado. Mas você olhar para alguém do sexo oposto, né, paquerar e tal, olha que olhos bonitos, olha que boca bonita, olha que sorriso bonito, olha o cabelo, quando passa por mim, eita, cheirinho de cabelo abençoado. Ai, meu Jesus. E às vezes já sabe até o cheiro do perfume que o moço ou que a moça está usando, né? É um olfato abençoado quando a pessoa é solteira. Pense no olfato, né? Eita, meu Jesus. É ele que chegou. Foi ela que chegou. Eita, papai. Não tem nada contra isso. Todos nós hoje que somos casados, a gente passou por isso, irmãos. Todos nós que somos casados, né, hoje, e quando fomos solteiros, a gente passou por isso. Agora, no que diz respeito à nossa juventude e adolescentes, eles precisam buscar a Deus. Às vezes é um menino ou uma menina de 12 anos que não tirou o fedor do mijo ainda urina na cama, brinca de boneca, brinca de carro. Eu quero namorar, eu quero namorar. Não tirou nem o fedor do mijo, nem tirou o fedor do mijo, já está pensando em namorar. 12 anos de idade, 13 anos de idade, já quer namorar. Não. Existe uma idade correta, né? Os estudiosos não chegam a um consenso. Não chegam a um consenso. Alguns dizem, não, a partir dos 15 anos pode-se namorar. A partir dos 18 anos, eu comecei a namorar com 18 anos de idade. Mas a mãe de Sheila liberou ela a namorar com 15 anos de idade. Ali foi a mãe dela. Mas meu pai não disse nada. Mas a minha primeira namorada que eu namorei foi com 18 anos de idade eu tinha. E parece que só demorou um mês. Veja como a gente é meio broco, irmão. Veja como somos broco ainda, né? A gente não tem aquela mentalidade. Por isso que as pessoas mais maduras estão aí para ajudar aos inexperientes. Às vezes é naquele fervor da paixão. Ai, meu Deus. Mas chega uma experiente, diz: meu filho, minha filha, busque a Deus. Você sabe lá se esse rapaz ou se essa moça é a pessoa escolhida por Deus. Porque hoje, irmão, na maioria dos nossos jovens e adolescentes, acabou, e até dos adultos que são pais, acabou, e Zé Felipe não tem mais esse negócio de saber se é de Deus ou se não é de Deus. Não quer saber. O que vale é o amor. Está pulsando, forte. O estrepe está arriado. Isso é o que vale. Não vale. O que vale é saber se Deus está no negócio. O que vale é saber se Deus tem escolhido esta pessoa para você, ser o seu marido, a sua esposa. Isto é o que tem que prevalecer, irmão. E nós estamos esquecendo desta soberania de Deus. Nós estamos esquecendo. Isaac foi orar. O mordomo foi em busca da moça.
E Isaac ficou orando. E tudo deu certo. Deus dirigiu tudo. Ele é Senhor. Ele dirigiu tudo. Quando menos espera, Rebeca chega e alegra o coração de Isaac. Amor à primeira vista. Alguém não acredita em amor à primeira vista. Mas aí está o caso de Isaac e Rebeca. É um caso único, não sei. Outro pode acontecer, também não sei. Mas está aí. É preciso buscar a Deus, irmão. Ninguém. Um dia, deixa eu terminar, porque vai ter um ensaio rápido aqui com o pessoal da escola bíblica. Um dia eu gravei um videozinho e joguei na internet. Não sei se eu disse aqui já. Uma palavra voltada para os viúvos. Uma palavrinha que eu dei. Né? Uma palavra para os viúvos. Que é preciso buscar a Deus, clamar a Deus, rogar a Deus, ter direção de Deus, sentir se realmente é, pontuar todas as coisas. A razão tem que estar, irmãos, acima do romance, viu? Quem nunca namorou na vida, não bote o romance em primeiro plano e a razão embaixo, não. Razão em primeiro plano, romance em segundo plano. Você usar o romance e a razão lá embaixo não vai dar certo. Agora use a razão e deixe o romance lá em segundo plano e vá analisando as coisas e você vai ver o que é que vai dar. Mas não deixe de buscar a Deus. Seja gente solteira, seja gente viúva, não deixe de buscar a Deus. Não deixe de buscar a Deus. Pedir orientação a Deus. Guia de Deus na sua vida, o guia de Deus na sua vida na área emocional. Vamos ficar em pé, irmãos? Que vai ter um ensaio aqui do pessoal, que mês que vem missão é com o pessoal da escola bíblica, e eles têm que ensaiar um hino. Quinta-feira, irmão, é o culto do clamor, sábado escola bíblica e domingo culto com a participação das senhoras. Vamos orar com o presbítero Clodoaldo.